favor. Vem cá, missionário, por favor. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Primeiras Crônicas, irmãos. Primeiras Crônicas, capítulo 28, por favor. A graça, em nome de Jesus. Quem encontrou o livro? Mas que depressa seria. Você encontrou o texto, em nome do Senhor Jesus Cristo, que você se põe na terra. E vamos juntos a leitura da palavra, capítulo 28, Primeiras Crônicas, a partir do versículo 2. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos ler até o versículo 6. Diz assim: E pôs-se o rei Davi em pé e disse: Ouvi-me, irmãos meus e povo meu. Em meu coração propus eu edificar uma casa de repouso para a arca do concerto do Senhor e para o escabelo dos pés do nosso Deus. Eu tinha feito o preparo para edificar. Porém Deus me disse: Não edificarás casa ao meu nome, porque és homem de guerra e derramaste muito sangue. E o Senhor Deus de Israel escolheu-me de toda a casa de meu pai, para que eternamente fosse rei sobre Israel, porque a Judá escolheu por príncipe, e a casa de meu pai na casa de Judá. E entre os filhos de meu pai se agradou de mim, para me fazer rei sobre todo Israel. E todos os meus filhos, porque muitos filhos me deu o Senhor, escolheu ele o meu filho Salomão, para se assentar no trono do reino do Senhor sobre Israel. E me disse: Teu filho Salomão, ele edificará a minha casa e os meus átrios, porque o escolhi para filho, e eu lhe serei por pai. E estabelecerei o seu reino para sempre, se perseverar em cumprir os meus mandamentos e os meus juízos, como até o dia de hoje. Quem pode dizer amém? Oremos. Pai amado e eterno, eu te agradeço, Senhor, por tua palavra, e eu te agradeço por esse momento em tua santa presença, pela vida dos irmãos que aqui se encontram, por aqueles, Pai, que já confessaram teu santo nome nos quatro cantos desta terra. Que a tua graça, Senhor, nos seja concedida mais uma vez, em nome de Jesus. Que o Senhor nos perdoe, que o Senhor tenha misericórdia de nós, e que o teu Espírito nos renove e nos esclareça a verdade desta palavra, e nos conduza, Senhor, para o centro da tua vontade, nos dando, Senhor, toda a força necessária para vivermos a tua vontade, segundo o teu querer, em nome de Jesus. Isso eu te peço, e assim, meu Deus, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Diga amém. Pode sentar, queridos. Amada Igreja do Senhor Jesus, eu quero nesta noite falar sobre a escolha soberana de Deus.
Para entendermos esse texto que agora a gente acabou de ler, bendito seja o nome do Senhor, precisamos também ler 2 Samuel capítulo 7, para que venhamos entender o motivo pelo qual Davi se expressava diante de Deus, aleluia, diante também da congregação, dos seus irmãos, dos liderados, com estas palavras: bendito seja o nome do Senhor Jesus. Em 2 Samuel, no capítulo 7, está intitulado que Davi teve um desejo em seu coração. A Bíblia relata em 2 Samuel, no capítulo 7, que o rei Davi desejou, bendito seja Deus, edificar um templo, aleluia, ao Senhor. E a partir do versículo 1 do capítulo 7, nós encontramos escrito desta maneira: e sucedeu que, estando o rei Davi em sua casa, e que o Senhor lhe tinha dado descanso de todos os seus inimigos em redor. Observe bem que Davi vivia um tempo de paz, e a Bíblia faz questão de afirmar que Davi se encontrava em sua casa, desfrutando um tempo de paz, e que o Senhor, o Deus de Davi, o Deus que escolhera Davi, fez com que Davi descansasse. E a Bíblia diz que o Deus de Davi, o Senhor nosso Deus, eliminou todos os inimigos de Davi. Bendito seja o nome do Senhor. Diante desta graça, Davi começou a refletir na maneira como ele vivia ou estava vivendo em seus dias. E quem nos revela é a Santa e Sagrada Escritura. Veja que o versículo 2 diz: disse o rei Davi ao profeta Natã: olha, eu moro em casa de cedros, e a arca de Deus mora dentro de cortinas. Bendito seja Deus. Olha a preocupação do rei Davi. Ele se encontrava num luxuoso palácio, numa casa adornada, e ele começou a olhar aonde ele se encontrava, o que ele estava desfrutando, e aí ele se lembrou que a arca de Deus, que a arca da aliança, a arca que simboliza a presença de Deus, a arca que é símbolo da presença de Deus, a arca que é símbolo de aliança com Deus, símbolo de poder. Davi se lembrou que esta arca santa se encontrava em uma tenda. E quando Davi começou a ver o que ele estava desfrutando, ele se lembrou que a presença estava em uma tenda. Isso incomodou Davi, a ponto de Davi desejar construir um santuário, um templo, para colocar dentro deste templo a arca do Senhor, um lugar para a presença de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Então veja que o projeto surgiu no coração de Davi. Ele está preocupado com a presença, ele está preocupado aonde se encontra a arca. Ele olha para ele e vê que está desfrutando do bom e do melhor, mas ele analisa que o palácio que ele se encontra é um palácio luxuoso, e o Senhor, o Deus Supremo, o Senhor dos Exércitos, a sua presença se encontrava em uma tenda. E a Bíblia diz que ele traz ao seu coração construir uma casa ao nome do Senhor. Temos um projeto, e aqui nós podemos aprender algumas lições, que nem tudo que a gente projeta ou deseja para com Deus
podemos às vezes realizar. E não é porque a gente não quer ou a gente não possa, é simplesmente que às vezes os projetos que nós sonhamos ou pensamos não estão de acordo com os planos de Deus, e não são bem-vindos, porque contrariam aquilo que Deus já planejou e projetou para a nossa vida. Quem está entendendo? Me explica, pastor. Davi está bem, triunfou, Deus lançou por terra os inimigos, deu descanso a Davi. O projeto é bom. Natã, o profeta, ouviu Davi expressar o desejo do seu coração, e Natã olhou para Davi e disse: olha, faz o que tiver a teu alcance, Deus é contigo, bendito seja o nome do Senhor. Ora, o profeta aprovou, o profeta deu um aval a Davi para que ele seguisse adiante com esse projeto magnífico, aleluia, que era construir um templo ao nome do Senhor, para colocar neste santuário a arca, símbolo da sua presença. E aí, queridos irmãos, vem a surpresa. Muitas vezes o profeta ouve um ungido, e o ungido está desfrutando o melhor de todas as promessas de Deus. Deus levou o ungido a um patamar de equilíbrio, a um patamar de glória, de exaltação, e o profeta percebia que a mão de Deus tinha exaltado o seu servo Xanábia. Então ele se tomou a liberdade de dizer para Davi: faz, não é para Deus, não é o desejo do teu coração, não é bom projeto, não é guardar, não é zelar da arca, que é símbolo da presença. Então faz. E aí, irmãos, a Bíblia diz que no versículo 3 diz aqui: e disse Natã, rei, vai e faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. E o versículo 4: porém sucedeu naquela mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natã dizendo. Quantos dias se passaram, irmão? Foi naquela mesma noite. A Bíblia afirma que foi naquela mesma noite que Natã, o profeta, falou para Davi: faz o que está no teu coração. Segue adiante. Foi naquela mesma noite que Deus falou com o profeta. E o que será que Deus falou com o profeta? Está escrito, diz o versículo 4: porém sucedeu naquela mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natã dizendo: vai e disse a meu servo, a Davi, assim diz o Senhor. Edifica me eias tu casa para a minha habitação, porque em casa nenhuma habitei, desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje. Mas andei em tenda e em tabernáculo, e em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel, falei porventura alguma palavra com qualquer das tribos de Israel, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: porque me não edificas uma casa de cedros? Glória a Deus. Agora, pois, assim dirás ao meu servo, bendito seja o nome do Senhor, a Davi: assim diz o Senhor dos exércitos, eu te tomei da malhada, de detrás das ovelhas, para que fosses o chefe sobre o meu povo, sobre Israel. E fui contigo por onde quer que foste, e te destruí teus inimigos diante de ti, e fiz para ti um grande nome, como o nome dos grandes que há na terra. E preparei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei,
para que habite no seu lugar e não mais seja movido, e nunca mais os filhos da perversidade o aflijam como dantes. Desde o dia em que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo Israel, a ti, porém, te dei descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que o Senhor te fará casa. Quando teus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti a tua semente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. E este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele lhe será por filho. E se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens e com açoite de filhos de homens. Mas a minha benignidade não se apartará dele, como a tirei de Saul. Aleluia! Como a tirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será firme para sempre. Conforme todas estas palavras e conforme toda esta visão, assim falou Natã a Davi. Quem pode dizer amém? Entenda, Deus disse para o profeta: diga para Davi que ele não poderá me construir um templo. E é nesse capítulo 28 que a gente vai entender que Deus disse não ao desejo do coração de Davi. Por que será que Deus não permitiu que Davi construísse um templo ao seu nome, com o propósito de guardar a arca da aliança, símbolo da presença de Deus no meio do seu povo? Ora, no capítulo 28 de 1 Crônicas, Davi exorta os príncipes e seu filho Salomão. Bendito seja o nome do Senhor. E observe as palavras de Davi. Então Davi convocou em Jerusalém todos os príncipes de Israel, os príncipes das tribos e os capitães das turmas que serviam o rei, e os capitães dos milhares e os capitães das centenas e os maiorais de toda a fazenda e possessão do rei e de seus filhos, como também os eunucos e varões e todo varão valente. Aí no versículo 2, onde a gente fez a leitura inicial, eu quero que você observe, para que você entenda por que Deus não permitiu que Davi realizasse o desejo que veio ao seu coração. Amém? Aqui diz que pôs-se o rei Davi em pé e disse. Agora quem está falando no texto, as palavras são de Davi. Veja o discurso que ele fez depois de orar ao Senhor, depois de ouvir as palavras de Deus pelo profeta Natã. Bendito seja o nome do Senhor. Olha as palavras, ele disse: ouvi-me, irmãos, meu e povo meu. Em meu coração propus edificar uma casa de repouso para a arca do concerto do Senhor e para o escabelo dos pés do nosso Deus. E eu tinha feito o preparo para a edificar. Tudo já estava preparado por Davi para construir esta casa. E ele acabou de dizer que era a intenção dele construir, a casa ao nome do Senhor, para colocar nela a arca da aliança. E aí então, irmãos, ele vai explicar. Porém, versículo 3, Deus me disse: não edificarás casa ao meu nome, porque és um homem de guerra. Quem está ouvindo? E derramaste muito sangue.
Olha o que Deus explicou para Davi. Quando Deus escolheu Davi e ungiu com esse propósito: guerrear as guerras do Senhor, unir as tribos de Israel. Deus tinha um propósito com Davi. Então, irmãos, tudo dá a entender que quando Davi estava desfrutando de paz, é porque o propósito já havia sido alcançado. Deus havia eliminado todos os inimigos de Davi, e as tribos estavam unidas sob o comando de Davi. Propósito alcançado. Então observe, houve um tempo em que Deus escolhera Davi e tinha propósito com Davi, e assim como Deus prometeu, Deus cumpriu na vida de Davi. Mas agora você encontra nesse texto bíblico Davi explicando para a congregação de Israel, para os santos, os líderes, que o seu tempo passou. E por que passou? Porque Deus não aceitou que Davi seguisse adiante, porque o propósito de Davi havia sido concluído, e Deus tinha planos, um novo tempo, uma nova história, que seria através de uma nova pessoa, segundo os projetos de Deus. A escolha soberana de Deus. Quem está entendendo? A escolha soberana de Deus. Davi não sabia que Deus tinha esse projeto adiante. Davi não entendia, até o momento que Deus fez ele compreender. E simplesmente Davi aceitou de coração a vontade do Senhor. E foi por Davi aceitar de coração a vontade do Senhor que o Senhor abençoou a casa de Davi. A tua casa será abençoada, Senhor. Labash, Elebash, Duiamaché. Entenda nesta noite que a escolha de Deus é soberana, ninguém muda quando Ele escolhe. E Davi logo compreendeu esta verdade, porque Davi foi ungido pelo Senhor, escolhido pelo Senhor, aleluia, e usado pelo Senhor para os propósitos de Deus. Então, neste versículo de número 3, nós descobrimos o motivo pelo qual Deus não quis continuar usando Davi. É que o propósito que ele tinha com Davi havia sido concluído. Então nós temos uma missão. Quando nós finalizamos nossa missão nessa terra, Deus nos leva. Quem está entendendo? Baixa e cantando a súria da. Ele sabe, porque o plano é dele, o reino é dele, a igreja é dele, o povo é dele. Ei, as regras são dele, os mandamentos são dele, os estatutos são dele, tudo é dele, a vontade é dele. Quem está entendendo, irmãos? Porém, no versículo 3, Deus revelou que Davi não poderia, porque o propósito com Deus, de Deus com ele era um. No versículo 4 diz: e o Senhor Deus de Israel escolheu-me de toda a casa de meu pai. Davi está explicando para que os irmãos entendam por quê. Deus escolheu alguém para reinar sobre Israel que não vinha da tribo dos levitas. E é interessante isso. Você está entendendo? Deus escolheu alguém para reinar sobre o seu povo depois de Saul. Davi não era primogênito de Saul, Davi não era filho de Saul, era Jonatas, o filho de Saul, o primogênito. Mas Deus escolheu quem para reinar?
Davi, a escolha soberana de quem? A escolha soberana de quem? A escolha soberana de quem? Não se assombre, irmão. Dentro da casa de Deus você pode ser o mais pequeno dos pequenos aos seus olhos, mas se Deus disser que escolhi, está escolhido. Está escolhido porque Ele é soberano. A escolha dele é que prevalece. Ai, a chefe, a súria. Você está entendendo o que Deus está falando, irmão? Você está entendendo essa mensagem, a escolha soberana de Deus? Você está entendendo que Deus tem conosco um propósito, e que quando a gente cumprir um propósito, se Deus tem um propósito comigo aqui, se esse propósito chegou, Ele vai me levar deste para outro lugar, se o tempo é chegar. Estou falando de propósito. Se Deus tem um propósito com você em Pedro Velho, e trouxe você para cá com um propósito, se o propósito for alcançado, Ele vai te levar de Pedro Velho para outro lugar. Porque muitas vezes Deus nos envia um lugar, Deus nos envia de um lugar para o outro, para pregar a sua palavra, para falar do seu nome, proclamar o seu nome, preparar pessoas para servi-lo. Amém? Estou falando de propósito, quem está entendendo? Então Davi está falando como líder, e ele diz assim: e o Senhor Deus de Israel escolheu o meio de toda a casa de meu pai. Ele explicou. A tribo de Judá é citada. Ele escolheu para o príncipe a casa de Israel, porque a Judá escolheu para o príncipe a casa de meu pai, na casa de Judá, e entre os filhos de meu pai se agradou de mim. Olha o que Davi disse: entre os filhos de meu pai não tinha só ele. Os irmãos já ouviram muito essas ministrações na igreja. Na casa de Jessé, ele não estava nem na sala e muito menos no grupo de espera. Não foi convidado. Você está entendendo? Ele não foi convidado. E agora Davi está dizendo para aquela multidão que o ouviu naquele tempo, que no meio de tantos prediletos da casa do pai dele, Deus escolheu a ele. E ninguém mudou a escolha de Deus, irmãos. Tentaram, mas não conseguiram. Até que tentaram, mas não conseguiram. Por quê, pastor? Porque a escolha de Deus é soberana. Ele é único. Chamado. Bendito é o nome do Senhor. Aí seguimos adiante, e Davi vai dizer no versículo 5: e de todos os meus filhos, e ele vai citar, porque muitos filhos me deu o Senhor. Então Davi tem os seus filhos como bênção de Deus, dádiva de Deus. Aí ele vai dizer: de todos os meus filhos, irmãos, aleluia, escolheu ele o meu filho Salomão para se assentar no trono do reino do Senhor sobre Israel. E tem um ponto final. Olha que coisa interessante. O que Davi queria fazer, Deus disse: Davi, você não, mas seu filho fará. Seu filho Salomão edificará uma casa ao meu nome. Salomão vem daquela história. Ele é filho de Davi com Batseba. Mas não é o filho do adultério, porque o filho do adultério morreu, filho do pecado. Então o segundo filho de Davi com Batseba é Salomão. E aí Davi já havia sido perdoado. Batseba era viúva. O perdão de Deus já tinha conseguido. Ela já estava aos cuidados de Davi. E aí nasce Salomão. E Deus disse: ele
edificará uma casa ao meu nome. Jeremias, o amado do Senhor, aquele a quem Deus escolheu. Você está entendendo? Mas Davi tinha outros filhos, mas Deus disse: eu quero Salomão. Mas por que Deus faz isso, Pedro? Porque o reino é dele, a casa é dele, os vasos são dele, o pão é dele. Aleluia! Você está entendendo, irmãos? Então entenda uma coisa: quando Deus escolhe, ninguém muda, porque a escolha de Deus é soberana. Aleluia! E aí no capítulo 29, para a gente finalizar essa mensagem, depois que o povo sabe do desafio de Salomão, porque Salomão foi escolhido por Deus, mas não foi para passear, foi para uma missão específica: construir uma casa ao nome do trabalho, meu irmão. O que não ia faltar para Salomão era trabalho, mas Deus daria a Salomão um tempo de paz dos seus inimigos, para que ele pudesse construir, para que ele pudesse edificar a casa do Senhor. Aleluia. Mas a obra de Deus não se faz só. E Davi fala aqui: louvado seja Deus. No capítulo 29 de 1 Crônicas, disse mais o rei Davi: toda a congregação, a todo o povo de Deus, a toda a assembleia: Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu. De novo, Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu, é jovem, ainda é moço e tenro, e esta obra é grande, muito grande. Vocês estão entendendo? Esta obra é grande. Qual é a função de um líder? Cumprir a sua missão, preparar sucessor para o tempo da mudança. Esse texto fala de transição. Você vê que Davi está preparando os últimos detalhes para que outro dê seguimento à obra do Senhor, e convida o povo a dar as mãos àquele a quem Deus escolheu, porque a obra não é para homens, não é de homens, é para Deus. Aleluia. A obra é grande, irmãos. Você que me ouve nesta noite, você que está aqui, tenha esse compromisso com Deus como teve Davi. Dê as mãos aos servos de Deus, estenda a mão ao povo de Deus, porque Deus tem um novo tempo, uma nova história para esta igreja. Labash, para nossas vidas, meus irmãos, mais do que nunca, este é um momento de você se achegar para ouvir o que Deus já estabeleceu para o seu povo. Então não é bem a vontade do homem, mas tudo ocorre conforme a vontade de Deus. E se a vontade de Deus é aceita, Deus prosperará a obra, Deus prosperará
os servos, o ministério, a família, e haverá paz e unidade no seio da igreja. Aleluia. E eu finalizo aqui dizendo para você uma coisa: esta obra não se faz só com orações. Essa obra não se faz só com um pouco de tempo para se dedicar a realizar de alguma coisa. Eu quero que você entenda, porque muitos têm se levantado nos últimos dias difamando, distorcendo a palavra de Deus, complicando e confundindo a mente de muitas pessoas, de forma que as pessoas não têm mais certeza daquilo que é certo, daquilo que é errado. Tem muitas pessoas que dizem que não se deve dar dinheiro na casa de Deus. Tem muitas pessoas que dizem que Deus não precisa de dinheiro, mas a obra de Deus é feita dessa forma, com dinheiro, com união, com unidade, com um povo disposto a servir a Deus de coração. Para você que está me ouvindo hoje, tanto aqui como em casa, para você que diz que a obra de Deus não precisa de dinheiro, eu não sei o que é que você pensa nesse texto, porque está aqui registrado em Crônicas, para finalizar esta mensagem de hoje, já que Deus convocou o seu povo, mudou a liderança, mas a obra continuou, e é grande. E ele fala de um novo tempo, ele fala de uma nova história. Bendito seja o nome do Senhor. E é abençoado todos aqueles que assim aceitam a vontade de Deus, porque Deus sabe o que faz, nós não, mas Ele sabe o resultado de todas as coisas. No capítulo 28, versículo 11, diz que Davi dá a Salomão o desenho do templo. O projeto ele fez, mas ele passou para o seu filho, porque Deus assim pediu que fosse feito. Quem está entendendo? Diga aí, você com um projeto na mão, pronto para botar a mão na massa de vestido. Passa para ele. Vem comigo. Lá, Xanés. Passa para ele. Vem comigo. Bendito seja o nome do Senhor. E escuta. E deu Davi a Salomão seu filho um risco do alpendre com as suas casarias e as suas tesourarias e o seu cenáculo e as suas recâmaras de dentro, como também da casa do propiciatório, e também o risco de tudo quanto tinha no seu ânimo, a saber, dos átrios da casa do Senhor e de todas as câmaras em redor, para os tesouros da casa de Deus e para os tesouros das coisas sagradas. Agora observe bem no versículo 13: e das turmas dos sacerdotes e os levitas e de toda a obra do ministério da casa do Senhor e de todos os utensílios do ministério da casa do Senhor, o ouro dele, segundo o peso do ouro, para todos os utensílios em cada ministério, também a prata por peso, para todos os utensílios de prata, para todos os utensílios, todos os utensílios de cada espécie de serviço. O versículo 15: e o peso para os castiçais de ouro e suas candeias de ouro, segundo o peso de cada castiçal e as suas candeias, também para os castiçais de prata, segundo o peso do castiçal e as suas candeias, segundo o uso de cada castiçal. Também deu o ouro por peso para as mesas da proposição, para cada mesa, como também a prata para as mesas de prata. Bendito seja o nome do Senhor. E o ouro puro para
os garfos, e para as vasilhas, e para as escudelas, e para as taças de ouro, para cada taça seu peso, como também para as taças de prata, para cada taça seu peso. E para o altar do incenso, ouro purificado por seu peso, como também o ouro para o modelo do carro, a saber, os querubins que haviam de estender as asas e cobrir a arca do concerto do Senhor. Tudo isso disse Davi, porque por escrito me deram a entender, por mandado do Senhor, a saber todas estas coisas deste risco. Agora observe, versículo 2 do capítulo 29, que ele vai dizer: eu, pois, com todas as minhas forças, já tenho preparado para a casa do meu Deus ouro para as obras de ouro, e prata para as de prata, e cobre para as de cobre, e ferro para as de ferro, e madeira para as de madeira, e pedras sadônicas, e as de engaste, e pedras de ornato, e obra embutido, e toda sorte de pedras preciosas, e pedras mármóreas em abundância. Versículo 3: e ainda de minha própria vontade, para a casa do meu Deus, o ouro, prata particular, que tenho demais, eu dou para a casa do meu Deus, afora tudo quanto tenho preparado para a casa do santuário. E diz uma coisa: o que foi que Davi doou para a casa de Deus? O que foi que ele ofertou? O que foi que ele deu de coração? Nesse texto, o que representa ouro e prata aqui? E não pouca coisa, porque a casa precisava ser e era uma casa para Deus. Então me diga uma coisa: como é que se edifica a igreja de Cristo na terra hoje? Como se constrói? Como se congrega mais pessoas para a igreja de Cristo? Como se pode cuidar uns dos outros dentro da congregação? É só com um abraço? É importante. É só compartilhar uma palavra? É importante. Mas e o calçar e o vestir? E o comer em cotidiano? E o alcançar as outras almas que ainda estão perecendo aí nas trevas? Levar o evangelho a essas pessoas, fazer obra de ação social, suprir a necessidade dos famintos. Como é que a igreja vai fazer isso? É só com a palavra? Porque a fome espiritual se mata com a palavra, mas não a física. Para matar a fome física de alguém, você precisa de dinheiro para comprar o alimento e abençoar aquela pessoa. É uma tristeza ver pessoas chegar na casa do Senhor e não ter na casa do Senhor, no templo do Senhor, um alimento, nem sequer meio sacolão que dê para aquele necessitado. É uma tristeza ver missionários testemunhando que recebem doações, mas não conseguem transporte, não tem irmão voluntário, não tem irmão que se dedique na obra de Deus para dizer assim: vamos em tal lugar entregar esses alimentos. E ver aquelas pessoas dizendo que tudo aquilo está se perdendo, e os necessitados passando fome. Se o ouro e a prata foi importante para a construção desse templo, muito mais importante é agora para cuidar das almas dos seres humanos, para cuidar dos irmãos, dos ministros do Evangelho, daqueles que foram separados para servir a Deus. Igreja, é a hora de despertar. Aleluia. É um novo tempo. Começa por aqui. Transição. Davi quis fazer o projeto, mas Deus disse não. A hora é chegada. Um novo tempo, uma nova história, e cada um se coloca na posição ao qual foi chamado pelo Senhor. Amém? A escolha soberana de Deus. Fique de pé, em nome de Jesus.